Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Química Inorgânica e hoje vamos dar continuidade à nossa discussão sobre configuração eletrônica e distribuição eletrônica de átomos multieletrônicos. Na última aula nós finalizamos o conceito do átomo de hidrogênio, nós vimos então como que os orbitais atômicos foram propostos a partir de resoluções das funções de onda propostas por Schrödinger, e que a partir dele nós fazemos então uma aproximação orbital para os demais átomos, demais elementos químicos da nossa tabela periódica. Quando a gente analisa o átomo de hidrogênio, os seus orbitais atômicos possuem todos uma mesma energia, eles são o que nós chamamos de orbitais degenerados, ou seja, possuem o mesmo nível de energia, é claro, dentro de um mesmo nível de energia. Então, se você pegar, como está aqui na figura, se você analisar aqui o nosso segundo nível de energia, você vai reparar, observe que o orbital 2s e os orbitais 2p estão em um mesmo nível de energia, ou seja, são o que nós chamamos de orbitais degenerados. O mesmo vai acontecer no terceiro nível de energia, repare que agora, além dos orbitais do tipo S e do tipo P, nós temos também os orbitais do tipo D, e no quarto nível de energia, também todos os orbitais degenerados. Além dos orbitais do tipo 4s, 4p e 4d, nós temos agora o 4f. A partir do quinto nível de energia, nós poderíamos ter aqui o quinto G, os orbitais do tipo 5G. No entanto, esses orbitais não têm nenhum elemento químico conhecido que tenha elétrons nesse tipo de nível de energia, em orbitais do tipo que seria chamado de 5G, mas devido de acordo com as nossas deduções matemáticas, seria possível, não é nada impossível chegar a ter elétrons desse tipo de configuração. Para que a gente possa agora entender os demais elementos químicos, e como que a questão dos níveis de energia de cada orbital vai interferir na configuração eletrônica dos nossos elementos, a gente precisa lembrar da forma dos nossos orbitais. Por quê? Porque de acordo com a forma dos nossos orbitais, eu tenho um poder de penetração diferente do meu elétron. Repare que quando eu tenho um elétron do tipo S, o poder de penetração dele em direção ao núcleo é muito maior do que um elétron do tipo P, que tem um poder de penetração muito pequeno em direção ao núcleo, sendo que no núcleo a possibilidade de encontrar um elétron do tipo P é zero, Ou seja, lembra que é o que nós chamamos de nó do nosso orbital, Ou seja, então um plano nodal, ali bem sobre o núcleo, que diz que a possibilidade então de encontrar elétrons naquela região é nula, é zero, tá? Por que isso então vai afetar a configuração eletrônica? Porque repare que os elétrons 2s, ele está em toda aquela região entre o núcleo e o limite, imposto aí por sua função radial, Vamos lembrar que a função de onda, de um determinado orbital, ela é definida por duas outras funções, que é o que nós chamamos de função radial, que basicamente vai nos dar aí a distância entre o núcleo e o limite máximo em que eu posso encontrar elétrons daquele orbital, com aquele nível de energia, referente àquele orbital atômico, e uma função angular. Essa função angular vai me dar, aí, por exemplo, a forma desse orbital. Ele me dá as limitações angulares que eu posso encontrar esse meu elétron naquela região, ao redor do meu núcleo. No caso de um elétron S, ele não tem função angular, A função dele angular é praticamente nula, Então, ou seja, por isso que ele pode ser encontrado numa região esférica ao redor do meu núcleo. Já um elétron do tipo P, não. Ele há uma limitação angular. Ele não pode ser encontrado em qualquer lugar. Então, isso faz com que o elétron S, ele vai estar entre o meu elétron P e o meu núcleo, De forma que o meu elétron P, ele não vai sentir totalmente a carga nuclear do meu núcleo, dos prótons que estão no meu núcleo. Ele, além de sentir a carga nuclear dos prótons que estão no meu núcleo, ele também vai sentir uma energia de repulsão dos elétrons, por exemplo, dos elétrons S, que vai estar entre ele e o núcleo, Isso faz com que, então, que os meus elétrons, a partir do momento que eu tenho mais de um elétron dentro do meu átomo, na estrutura do meu átomo, os elétrons não vão mais sentir a carga nuclear total, daquele determinado átomo, tá? Voltando. Se eu tenho lá o átomo de hidrogênio,
com apenas um elétron, né? Então ele tem um próton, um elétron. Esse elétron ele sente totalmente essa carga nuclear, né? Devido à atração entre o meu próton e o meu elétron. Quando eu tenho um hélio, que eu tenho dois prótons e dois elétrons, esses dois elétrons vão sentir a atração pelos dois prótons, né? Vai ter uma energia de atração, uma energia potencial de atração entre esses dois prótons, mas os dois elétrons também vão ter agora uma energia potencial de repulsão entre eles, porque são duas cargas negativas, né? E que no caso do hélio estão ainda no mesmo orbital, no orbital 1s. Então, esses dois elétrons não vão sentir a atração referente a dois prótons, né? Vão sentir uma atração menor, né? A energia, a carga nuclear que vai chegar até eles é menor do que a referente a dois prótons, né? A carga gerada por dois prótons. No entanto, não é menor do que um, né? Não é, eu tenho um próton para cada elétron, então cada elétron vai sentir atração por um próton apenas, né? Quase que uma relação de 1 para 1. Também não, né? Os dois elétrons vão sentir uma energia de atração menor do que a energia gerada por dois prótons, devido à energia de repulsão que vai ter entre eles, que vai então meio que diminuir, né, ou corrigir essa carga nuclear gerada pelo núcleo que vai chegar a esse meu elétron. Essa energia de repulsão que um elétron vai sentir em relação a outro é o que nós chamamos de efeito de blindagem. Esse efeito de blindagem, então, é como se ele corrigisse, né, ou diminuísse a carga nuclear gerada pelo meu núcleo sobre cada um dos elétrons de um determinado átomo. Essa figura, né, apesar de não representar, né, não ser fiel ao nosso modelo atômico, mas vai nos ajudar a entender um pouquinho isso, né, esse efeito. Repare que essa estrutura, é claro, né, ele está desconsiderando a primeira camada, né, uma camada interna, porque, é lógico, na primeira camada eu não tenho 3 elétrons, tá? Na primeira camada eu teria no máximo 2 elétrons, mas vamos supor que aqui seja, por exemplo, uma terceira camada, né, e aqui uma quarta camada, né, ou uma segunda camada e uma terceira camada. Mas, enfim, o que eu quero que vocês analisem é o efeito sobre esse elétron aqui. Esse elétron, ele sofre uma energia de atração com o meu núcleo, né? Porque eu tenho carga positiva no meu núcleo que vai atrair esse elétron que tem carga negativa. Então, eu tenho uma energia de atração. No entanto, ele vai receber também uma energia de repulsão desses meus elétrons, né? Não só dos meus elétrons internos, mas também dos meus elétrons que estão na mesma camada que ele. Essa energia de atração do meu núcleo nós chamamos de carga nuclear. Essa energia de repulsão nós vamos chamar de efeito de blindagem. E a diferença entre essas duas energias, né, a diferença entre uma energia de atração, né, no caso ali a carga nuclear, né, gerada pelo meu núcleo, e o efeito de blindagem, que é a energia de repulsão gerada pelos elétrons que estão na mesma camada do elétron que eu estou analisando, ou dos elétrons que estão em camadas internas, vai me dar a carga real do meu núcleo, né, a carga real nuclear que chega ao meu elétron, né? Essa carga real nuclear que chega é o que nós chamamos de carga nuclear efetiva. Cada elétron vai ter uma carga nuclear efetiva diferente do outro, né? Elétrons, por exemplo, voltando a essa figura, esses elétrons que estão nessa camada, né, nessa que a gente está supondo ser uma segunda camada, vai receber uma carga nuclear efetiva diferente desses elétrons que estão nessa suposta terceira camada, né? Por quê? Porque primeiro ele está mais próximo do meu núcleo, então é claro que ele tem menos elétrons entre ele e o meu núcleo, então ele tem menos efeitos de blindagem, tá, entre ele e o meu núcleo, logo a carga do que vai ser gerado pelo meu núcleo vai ser maior. Esse da camada mais externa, além de estar mais distante, né, ele tem mais elétrons entre ele e o núcleo daquele átomo. Então é claro que ele vai ter um efeito de blindagem muito maior, ele vai sofrer um efeito de blindagem muito maior. Então a energia dele também vai ser muito maior do que essas camadas internas, tá? Quando eu falo em termos de energia maior, tá? Quer dizer que ele está ficando mais distante do meu núcleo, então ele está mais estável, tá? Então ele sofre mais repulsão, né? No entanto, essa capacidade de blindar um elétron, tá? Blindar um outro elétron, um elétron vizinho, tá? Vai depender, lógico, da forma desse orbital. O orbital S, como ele tem uma dispersão esférica, aquele elétron S ele vai conseguir blindar os elétrons P com uma eficiência muito maior, porque ele pode ser encontrado toda naquela região ao redor, né, do meu núcleo. Já um elétron P, ele vai blindar os elétrons S ou outros elétrons com uma intensidade muito menor do que um elétron S, porque o poder de penetração dele é menor. Então, a possibilidade dele estar entre
aqueles elétrons do tipo S, por exemplo, e o meu núcleo é menor, né? Então, logo, a repulsão entre eles vai ser diferente. Então, ou seja, os orbitais S blindam mais do que o orbital P, que vai blindar mais do que o orbital D, que vai blindar mais do que o orbital F. Repare, então, que nós chegamos a uma situação em que, quando nós temos um átomo polieletrônico, a energia de cada orbital é diferente, né? Eu não tenho mais, no mesmo nível de energia, orbitais degenerados, orbitais com o mesmo nível de energia. Não. Dentro de cada nível de eletrônico de energia, cada orbital vai ter uma energia diferente, dependendo, é claro, da sua forma, dependendo de quantos elétrons que ele tem interno, né? Dependendo de quais são os elétrons seus vizinhos, tá? Ou seja, de quanto que é a carga nuclear que ele chega até ele, né? Qual que é a carga nuclear efetiva que chega até ele, né? Que é decorrente dos efeitos de hibridagem, dos elétrons que estão na mesma camada que ele, ou que estão nas camadas internas, né? Que a gente chama de camadas internas, tá? Isso faz com que, então, quando a gente analise os níveis eletrônicos orbitais, vai ser algo semelhante a essa figura, tá? Até aqui no 3p, né, que seria aqui, tá? Isso aqui seria os orbitais 3p. Repare que eu segui uma ordem linear, né? Um S tem menos energia que o 2s, que tem menos energia que o 2p, que tem menos energia que o 3s, que tem menos energia que o 3p. Só que, ao invés dele passar, de eu ter os orbitais 3D, que teoricamente, como eles estão no terceiro nível de energia, deveria ter menos energia também do que um orbital do nível de energia 4, né, do 4s, repare que ocorre uma inversão, né? O orbital 4s ele é menos energético do que um orbital do tipo 3D. Essa diferença de energia, tá, é decorrente justamente do efeito de blindagem. Um elétron 3D, ele não blinda um elétron S com tanta eficiência, né? Os elétrons S blindam com mais eficiência. O poder de penetração do elétron S é muito maior. Então, se o poder de penetração dele é maior e ele consegue chegar mais próximo ao núcleo, a sua energia vai ser menor do que aquele elétron, por exemplo, 3D, mesmo estando em um nível de energia maior. Tá? Nível de energia que eu falo, em termos de números quânticos, né? Lembrando lá, né, que eu tenho n igual a 1, n igual a 2, né, representando aí os números quânticos, que são uma referência aos níveis de energias que eu tenho dentro do meu átomo, tá? Olhando dessa forma, fica complicado, né, a gente fazer essa distribuição, né, propor a distribuição eletrônica de um determinado átomo, tá? Então, voltando, né, então a gente tem um determinado átomo que tem X elétrons, e para que eu possa deduzir como esses elétrons vão estar organizados, tá, ou dispersos dentro do meu, do meu, do meu, do meu átomo, é, eu vou seguir, né, tipo um diagrama de energia, tá? Um diagrama de distribuição eletrônica. E olhando dessa forma, parece complicado, né? Mas tem uma outra forma que é muito mais familiar a vocês, né? Que com certeza vocês já viram em algum lugar, que é esse diagrama de distribuição eletrônica. Esse diagrama de distribuição eletrônica é uma proposta, né? Foi um diagrama proposto por Pauling, baseados em propostas, resoluções de equações, tá? Em que um cientista chamado Mandelung ele propôs valores energéticos para cada tipo de elétron, né? Então, um elétron S tem um tipo de energia, o elétron P tem outro tipo de energia. E aí, quando a gente somava esses números de energia, tá? Esses valores, a gente chegava a uma ordem de valores, tá? Enfim, não vamos. Caso vocês achem interessante, depois a gente faz uma aula só para explicar de onde veio, né, esse diagrama, tá? Mas por enquanto vamos apenas apresentar ele. Então, nós temos esse diagrama, né, que foi porque aqui no Brasil normalmente é chamado de diagrama de Linus-Pauling, diagrama de Aufbau, ou simplesmente diagrama de distribuição eletrônica, em que nos dá, de uma forma muito mais didática, como que eu posso, então, né, propor a organização de de determinados elétrons, né, ao redor de um determinado átomo. Então, eu começo lá, né, no meu orbital 1s, passo para o meu orbital 2s, né, ou seja, eu vou seguindo a setinha, né? Depois do orbital 2s, eu passo para o orbital 2p, depois 3s, é claro, completando sempre aquele determinados orbitais, né? Então, se eu passo, para eu passar do 2p para o 3s,
eu preciso completar os orbitais 2p, né? Lembrando que os orbitais p são 3 orbitais p, né? Então, quando eu estou aqui no 2p, eu tenho, na verdade, 3 orbitais, px, py, pz. Se cada orbital cabe no máximo 2 elétrons, né? Vamos lembrar aí das regrinhas, né? De exclusão e tal. Então, eu tenho aqui, no máximo, 6 elétrons, né? Então, eu coloco aqui no máximo 6 elétrons nos orbitais p, e aí sim eu passo para o orbital 3s. Se eu tiver mais elétrons, meu elemento ainda tiver mais elétrons a ser distribuído, eu venho para o 3p, né, que cabe novamente mais 6 elétrons, 4s e até chegar no 3d. Lembrando que os orbitais d são 5, né, então cabem ali no máximo 10 elétrons. Preciso completar os 10? Lógico que não. Se você não tiver elétrons suficientes, né, para colocar em todos esses orbitais, você vai deixar orbitais vazios, né? Você vai preencher o quanto de elétrons que você tiver, tá? E assim por diante. De forma que, você seguindo aquele diagrama, a gente consegue chegar nas configurações eletrônicas dos elementos químicos da nossa tabela periódica, tá? Essa configuração eletrônica ela é essencial para que a gente possa entender as propriedades físico-químicas dos nossos elementos. Por quê? Por exemplo, uma das... os tipos de ligações e a reatividade dos nossos elementos químicos é definida, por exemplo, pela que nós chamamos de camada de valência. Essa camada de valência é o maior nível eletrônico daquele elemento, né? Ou seja, é a camada, né, ocupada pelos elétrons mais distantes do meu núcleo. No caso aqui do potássio, repare que ele tem elétrons até o quarto nível de energia, ou que poderíamos dizer até a quarta camada, né? É claro que a gente tenta falar menos a palavra camada, porque a gente não tem mais o átomo de uma forma cíclica, né, por camadas, mas sim em termos de níveis eletrônicos diferentes. Mas a palavra camada nos ajuda bastante, né, claro, nessa parte didática. Então, aqui, né, repare que tem até a quarta camada, né, até o quarto nível de energia. Então, essa quarta camada é o que nós vamos chamar de camada de valência do potássio. O cloro tem elétrons até a terceira camada, até o terceiro nível de energia. Repare que, então, a camada de valência dele é a terceira, independente de quantos orbitais tenham, tá? Então, no caso dele, eu tenho elétrons no orbital S e no orbital P. Então, a camada de valência dele é o 3s e o 3p. Não apenas o 3p. O neônio, 2s e 2p. Então, esse que está destacado, né, na figura são o que nós chamamos de camada de valência, que é o nível de maior energia daquele elemento químico. Esse elétron que está no último orbital é o que nós podemos chamar de elétrons mais energéticos, né? Então, por exemplo, aqui no potássio, o elétron dele de maior energia é o elétron 4s. O do cloro é os elétrons dos orbitais 3p, do neônio, dos orbitais 2p. E assim sucessivamente. No preenchimento, tá, dos orbitais, quando tem mais de um orbital em um mesmo subnível de energia, igual é o caso do P, né? No caso do S, eu tenho um orbital apenas, então os dois elétrons vão ficar no mesmo orbital, no orbital S. Tá? Quando eu passo para os subníveis P, por exemplo, que tem mais de um orbital, esses orbitais, a princípio, são degenerados, são o mesmo nível de energia. Tá? Ele só vai passar a ter energias diferentes a partir do momento que eu coloco elétrons nele. Então, a partir do momento que eu coloquei um elétron aqui nesse orbital PZ, ele passou a ter menos energia do que o PY e PX. Então, quando eu passo, por exemplo, quando eu vou colocar um segundo elétron, eu não posso colocar elétron no mesmo orbital PZ, porque ele passou a ter mais energia. Eu falei menos, né? Não, ele passou a ter mais energia, tá? Porque agora ele tem elétron, então ele se tornou mais energético do que os orbitais vazios. Por que mais energético? Porque ele passou até agora uma energia de impulsão com os outros elétrons também, né? Então ele passa a ter uma energia diferente dos demais orbitais. Então, se eu vou pôr um segundo elétron aqui no subnível P, eu não posso colocar no mesmo orbital PZ, porque ele agora tem um nível de energia diferente dos outros orbitais. Então, primeiro eu tenho que preencher cada orbital, tá? Para depois eu voltar colocando os mais elétrons naquele mesmo subnível, né? Então, primeiro completo meus orbitais P com um elétron apenas, e depois caso eu tenha mais elétrons, né, para ser distribuídos, eu então coloco, né, um segundo elétron em cada orbital. Esses estados, né, que eu coloquei aqui são estados que geram uma simetria para o meu átomo, né? Repare também que o meu átomo, tá, ele vai ter uma tendência de sempre se apresentar de uma forma simétrica.
Então aqui, por exemplo, quando eu tenho um elétron em cada orbital, eu tenho uma certa simetria nesse meu elemento químico, nesses orbitais p, porque eu vou ter um elétron em cada região, de forma que eles vão gerar uma energia de repulsão equigual entre eles, né? E cada um deles vai ter basicamente a mesma carga nuclear efetiva. Se eu colocasse dois elétrons nesse orbital pz e deixasse um orbital p, né, desses outros orbitais p vazio, esses dois elétrons do orbital pz teriam uma carga nuclear efetiva muito diferente de um outro elétron p. Né? Por exemplo, vamos supor que aqui no orbital pz eu tenho dois elétrons e aqui no py eu teria um elétron só. A carga nuclear efetiva sobre esses dois elétrons do mesmo orbital pz seria diferente desse py. Isso gera uma desigualdade, uma assimetria, né? Configurações simétricas geram ao meu átomo uma estabilidade maior, né? Na verdade, na natureza é assim, né? Tudo que é simétrico tende a ser mais estável, tá? Então, por isso que configurações desses orbitais, quando eu tenho mais de um orbital e o mesmo subnível de energia, configurações semi-preenchida, que é essa que está aqui agora, né? Uma configuração semi-preenchida ou uma configuração totalmente preenchida, gera uma estabilidade maior para o meu elemento químico, tá? Já fazendo uma ponte, repare que quando a gente analisa um gás nobre, igual está aqui o caso do neônio, né? Eu tenho aqui, ó, 2s2, 2p6, e os gases nobres, como nós sabemos, eles não tendem a fazer ligações com os elementos químicos, né? Eles tendem a uma estabilidade maior do que outros elementos. E repare que eles têm uma assimetria, né? Eles têm aqui 2 elétrons no S e 6 elétrons no P, ou seja, eles estão com seus elétrons P, seus orbitais P totalmente preenchidos, ou seja, está simétrico, tá? No entanto, a configuração eletrônica de um determinado elemento químico ela só pode ser garantida a partir do seu espectro atômico, né? Então a gente tem que fazer uma espectrometria daquele elemento químico e a partir dos dados espectroscópicos eu consigo confirmar a configuração eletrônica dele, né? Eu já consigo fazer isso devido às diferenças de energia, né? Das estações eletrônicas que ele pode sofrer. Então, enfim, a partir desses dados eu consigo, né, quantificar, né, confirmar, tá, a sua configuração eletrônica. E aí nós temos alguns elementos que fogem daquele diagrama. Por exemplo, aqui eu trouxe o cromo e o cobre, né? Repare que o cromo, se a gente faz a configuração dele eletrônica seguindo, né, o nosso diagrama de distribuição eletrônica, tá? Ele vai chegar nessa configuração aqui, ó, 4s2, 3d4. No entanto, quando a gente faz sua análise espectroscópica, o que a gente verifica é que a configuração dele eletrônica é 4s1, 3d5. Parece estranho, né? Por que esse elétron prefere ficar desemparelhado, sozinho no orbital S, e mandar um elétron para o 3D, que é mais energético, né? Só que, quando ele manda esse elétron para o 3D, então repare que ele primeiro é assim, né? Esse aqui é a configuração do cromo, tá? Em caixinhas. Então eu teria aqui os orbitais D, com um elétron em cada, tá? E os meus orbitais S, tá? Então meus elétrons orbital S emparelhados e dos orbitais D desemparelhados. E aí aqui está a configuração dele experimental. Repare que quando eu tenho então um elétron em cada orbital, quando ele promove um dos seus elétrons S para o orbital D, ele assume uma configuração simétrica, uma configuração que a gente classifica como semi-preenchida, o que dá a ele uma estabilidade maior. Então, a diminuição de energia gerada por essa configuração de semi-preenchimento dos seus orbitais D é maior do que se ele mantivesse os dois elétrons emparelhados nos orbitais S. Tá? O mesmo acontece aqui com o cobre. Repare que na teórica ele teria uma configuração eletrônica 4s3d9, no entanto, a experimental nos mostra 4s1, 3d10. O que vai fazer com que ele tenha uma configuração eletrônica desta forma aqui. Repare então que ele tem aqui, né, com um elétron desemparelhados e 10 elétrons emparelhados no subnível D, o que dá a ele, né, uma simetria, um estado de estabilidade maior do que deixar um elétron apenas emparelhado no orbital S e apenas 9 elétrons aqui nos orbitais D. Tá? Aqui eu tenho uma configuração preenchida, né, que está todos os orbitais atômicos daquele subnível preenchido, que confere a ele uma estabilidade muito maior. Só para chamar a atenção, repare que aqui a configuração eletrônica, né, ele colocou aqui um gás nobre entre colchetes. Tá? Isso aqui representa a configuração eletrônica desse gás nobre. Quer dizer que antes desse 4s2, eu tenho aqui a configuração eletrônica do argônio. O que eu poderia representar aqui, ó.
É como se eu pegasse aqui, tá? O cloro. A configuração eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. No entanto, repare que esse grupo aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, é a configuração eletrônica do neônio. Então, eu poderia representar a configuração eletrônica do cloro com o neônio entre colchete, porque ele é um gás nobre, tá? O neônio aqui entre colchete, e depois apenas o 3s2 e o 3p5, né? Que é o que difere, né, do neônio, tá? Então, assim, só que aqui é isso, né? Então, eu tenho aqui a configuração eletrônica do argônio, tá? Tanto para o cromo como para o cobre, e depois os demais elétrons, né? Que distingue desses gases nobres, ok? Pessoal, aí por hoje é só, né? Nós vamos começar a entrar em propriedades periódicas, tá? Em propriedades gerais dos alimentos. Na verdade, antes eu devo fazer uma relação entre o que nós vimos aqui, tá? De configuração eletrônica, distribuição eletrônica dos elementos e a tabela periódica, né? Nós vamos ver como que essas configurações eletrônicas vão interferir nas propriedades eletrônicas dos meus elementos e como que isso vai aparecer na tabela periódica, tá ok? Por hoje é só, até a próxima aula, pessoal.